agradecendo a oportunidade, né, Nelson Gomes e Dr. Borges, Rodrigo, para abrir um espaço aí do Estudo de Engenharia, para que a gente pudesse trazer esse programa, esse assunto palpitante. É um assunto que está demais na ordem do dia, né? Embora a preocupação ainda é pequena de muitas pessoas, né? Mas a realidade nós vamos ouvir aí do grande mestre Juarez. Eu vou apresentar o Juarez aí rapidamente, para vocês conhecê-lo melhor. Juarez José Almonde, ele é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Engenharia Civil pela mesma Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem publicado livros sobre restauração ambiental de sistemas complexos e uma centena de artigos científicos e capítulos em livros, revistas, congressos e simpósios nacionais e internacionais. E tem realizado palestras no Brasil, no Marrocos, em Portugal e outros países aí. E ajudou na organização de intercâmbio internacional de cooperação entre a FURB e o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. Atualmente é professor da FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau, no doutorado em desenvolvimento regional. É pesquisador do paleoclima e vem realizando documentários no Alasca, Canadá, Antártida, Groenlândia, Mont Blanc, na França, e na Patagônia, e desenvolvendo pesquisas e projetos sobre os impactos das mudanças climáticas sobre a sociedade. Então, assim, em pouquíssimas palavras, né, o currículo do nosso palestrante de hoje, eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso presidente, Nelson Luiz Gomes, ou Gomes, como queiram, né, Gomes? Para que fizesse aí o papel de hospitaleiro aí ao nosso grupo aí. Bem, eu inicialmente dou boa noite a todas e a todos que nos ouvem presencial ou via internet, certo? E boa noite especial ao professor Juarez Almonde, que gentilmente aceitou estar conosco aqui e transferir um pouco do conhecimento e do seu vasto currículo, que eu tive a paciência, quer dizer, a paciência não, eu demorei pelo menos 10 minutos, não para ler, para simplesmente percorrer o currículo dele, que é extenso, é super extenso, tem inúmeras orientações, tese, bancas, trabalhos, livros, artigos, eventos que participou, tá? Então, realmente, nós estamos aqui com uma pessoa com vasto conhecimento e aquilo que ele puder, nesse breve espaço de tempo, né, transmitir conosco, tenhamos certeza que estamos com não é um especialista, um super especialista em clima, certo? Eu agradeço a sua presença, professor Juarez. Tenho a certeza que o Instituto de Engenharia é uma entidade quase centenária, é um pouquinho mais velha que o senhor. Nós estamos com 96 anos, certo? Estamos sediados em Curitiba e temos mais de 4 mil associados participantes. Agradeço muito o seu empenho em estar conosco nessa noite aqui, transmitindo, né, um pouquíssimo do seu brilhante conhecimento e do seu brilhante currículo. Muito obrigado aí pela presença. Então, Juarez, como combinado, né, o senhor tem 45 minutos e 10 segundos, né? Tá para podermos ter depois um espacinho para debate. Ok. Bom, presidente do Instituto de Engenharia, Dr. Nelson, e o presidente da Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, Dr. Maurício. Em nome desses dois, eu estendo a todos o meu boa noite, né? E agradeço o convite para expor brevemente uma síntese do que nós temos visto, analisado e documentado nesses últimos 50 anos de pesquisa.
Então, eu vou falar sobre as mudanças climáticas, causas e efeitos e o impacto sobre a sociedade. Eu tenho dito que não só a economia, os problemas também estão globalizados, mas as mudanças climáticas constituem o fator catalisador de novos problemas, desastres ambientais, elevação do nível dos oceanos, mas também, não sejamos pessimistas, novas oportunidades de aprendizagem. Eu vou fazer o seguinte roteiro. Vou falar um pouco sobre os desastres, incêndios, escassez de água, elevação do nível dos oceanos, transgressões marinhas do passado e as atuais, e as provas das populações indígenas que nos indicam, num passado relativamente recente, do ponto de vista geológico, os sambaquis que mostram até onde o nível do mar teve 5, 6, 7 mil anos atrás. Vamos depois citar impactos no Brasil, Santa Catarina e em Brusque. E, finalmente, eu gostaria de fazer uma rápida abordagem sobre a engenharia natural versus a engenharia estrutural. As atividades humanas exercem atualmente uma interferência significativa sobre os sistemas terrestres em escala global, provocando as mudanças climáticas, a perda de recursos naturais e dos serviços ambientais. Por isso, nós, geólogos, já estamos falando numa nova era, a era antropocênica. Mas, antes de adiantar, eu gostaria de dizer o seguinte: as mudanças climáticas sempre foram fenômenos naturais. Entre eles, podemos citar as atividades solares, com a intensidade das radiações que mudam a cada 11, 500 e 1.100 anos, os parâmetros planetários, que também mudam com a excentricidade, o adernamento do eixo de rotação da Terra, a precessão dos equinócios, que modificam a cada 20 mil anos. E, finalmente, eu gostaria de chamar a atenção para a mudança da composição da atmosfera, feita pelos vulcões, as mudanças da superfície dos oceanos e dos continentes, né? Os campos magnéticos e, finalmente, as emissões dos gases de efeito estufa. Atenção! A Terra já tem 4,5 bilhões de anos. E, pela primeira vez, uma única espécie, nós, o Homo sapiens sapiens, está alterando as condições climáticas que sempre foram naturais. As eras glaciares duram, em média, 100 mil anos. As interglaciares, 12 mil anos. Gostaria de chamar a atenção que, nas eras glaciares, 30% da superfície da Terra é coberta por gelo. A água sai de circulação e chove menos de 500 milímetros. As florestas se transformam em savanas. Nesse gráfico aqui, nós temos aí os últimos 400 mil anos, da esquerda para a direita. Em ordenadas, nós temos o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, além de terem metano, óxido nitroso, mas vamos nos concentrar nesse ali agora, que é o que interessa. Veja, eu peguei esse gráfico do IPETI, que é o representante de Portugal na ONU, quando estivemos dando uma palestra lá juntos, e tracei uma linha vermelha ali. Então, vendo tudo que está acima são as eras interglaciares. O efeito estufa, esse calorzinho gostoso que nós estamos tendo hoje, às vezes nem tanto, né? E tudo que está abaixo da linha vermelha são as eras glaciares. Vejam que as eras interglaciares são bem mais curtas, né? E mesmo assim, nos picos aqui, como vocês estão vendo, ela oscila como se fosse um eletrocardiograma, um pouco mais frio, um pouco mais quente. É o que nós estamos vivendo aqui nos últimos 10 mil anos. Mas atenção, observem aqui no canto superior direito da imagem o quanto nós já estamos com os gases, especialmente o CO2, o principal gás de efeito estufa, que já ultrapassou 290 ppm. ppm é um tipo de medida de gás na atmosfera. Já devíamos estar entrando numa nova era glacial. Ainda não entramos graças aos gases de efeito estufa. E aqui, só para ilustrar, eu gostaria de chamar a atenção aqui entre 1400 e 1890, aqui em ordenada, mais uma vez, você tem aqui 1,5 graus centígrados. Observem que
houve uma queda de temperatura, que é chamada popularmente de pequena idade do gelo. Quando oscilou para menos 0,7 graus centígrados, a temperatura média global, metade da população europeia morreu de frio, fome e peste. Então, vejam, com pequena oscilação da temperatura total, é a temperatura média global da baixa atmosfera. Então, não é um calorzinho de 2, 3 a mais no verão, no inverno, que faz a diferença. Se for no verão, tomamos uma cervejinha a mais, está resolvido. Mas não, estou falando da temperatura média global da baixa atmosfera. Na realidade, como eu disse, nós já devíamos estar entrando numa nova era glacial. Isso resultou no seguinte: nós já desorganizamos o clima e a meteorologia, vivemos tempos de imprevisibilidade climática. Veja, incêndios, agora, nesses últimos 60 dias na França, em Portugal, no dia 13 de julho, temperaturas que chegaram a 45 graus em Leiria, onde fui dar uma palestra lá em Portugal. Na Califórnia, agora, inclusive, estão ardendo em chamas. Segundo a ONU, a humanidade enfrenta um suicídio coletivo devido à crise climática. A onda de calor escaldante atinge grande parte de toda a Europa. A França enfrentará um apocalipse de calor, dizem os especialistas. Eu estou dando aí apenas algumas imagens para que vocês tenham noção, porque a grande mídia não conecta isso aí tudo a um fator comum. Então, é importante mostrar essas questões que estão ocorrendo no mundo todo para que o ouvinte possa fazer as conexões desses dados todos. Eu sou um especialista em paleoclima, isto é, estudo o clima milhares, não estudo há milhares, mas estudo o clima de milhares e milhões de anos atrás. Eu, afinal de contas, não tenho 1000 anos ainda, sou um jovem de 76 anos. Viu? Então, veja, as evidências paleoclimáticas são geológicas, climáticas, florísticas, paisagísticas, sedimentológicas, que comprovam que sempre oscilaram eras glaciares, que duraram em média 100 mil anos, e interglaciares, que duram em média 10, 12 mil anos. O que nós estamos vendo, a natureza está dando sinais, vejam, eventos extremos com escassez de água e excesso de água, furacões cada vez mais frequentes e intensos, ciclones extratropical, como tivemos aí cerca de 30 dias atrás aqui em Santa Catarina, verões mais prolongados e invernos mais curtos, ainda que possam ser rigorosos, hein? Inundações que nós temos tido aí, que poderiam ser muito pior se não tivéssemos retificado o rio Itajaí-Mirim, aqui na minha cidade, né? Vejam, aqui é uma imagem de 2008, onde tivemos a oportunidade de trabalhar, pesquisar exaustivamente os movimentos de massa, incluindo corridas de lama, de detrito. É só essa corrida aqui, ó, no centro, em Ilhota, para pesquisar, nós demoramos um dia, sair da base até o topo, analisando o tipo de rocha, a profundidade, o comprimento, a velocidade com que desceu a 70 quilômetros por hora, esses detritos que vocês estão vendo aqui, e na imagem superior, estão vendo aqui, essa casinha, essa família só sobreviveu porque conseguiu pular pela janela dos fundos, quando ouviu o ruído das pedras descendo lá de cima. Enquanto aqui nós tínhamos uma chuva de até 550 milímetros em 2 dias, 24 horas, não em 2 dias, 24 horas, no oeste nós tínhamos racionamento d'água. Veja que nós desorganizamos o clima. Depois fui chamado lá para Teresópolis, que a ONU considera que foi o maior deslizamento da história do país, onde morreram 1.300 pessoas, 300 das quais até hoje não se encontrou, estão soterradas embaixo das pedras. Observem aqui, a única coisa que sobrou foi a igrejinha, milagrosamente. Isso aqui é um carro, não dá mais para nem sequer reconhecer. Estivemos lá dando uma palestra, olha o tamanho dessa pedra que desceu às 2 horas da madrugada
sem luz, sem energia, sem telefone. Desceu em Costa, veja o estrago que fez. Quando eu dei uma palestra para o Ministério da Cidade, vejam, isso aqui é muito ilustrativo. Estão vendo? Em azul está o Ribeirão, o córrego lá. Tá? Eu tracei aqui aproximadamente, em amarelo, o que seria a área de APP, área de preservação ambiental, área que devia ser preservado com vegetação nativa. Tudo que você está vendo em branco aqui, ó, é a área que foi destruída às 2h da madrugada, quando houve aquele mega escorregamento de detrito. E aí, vejam uma outra imagem, estão vendo essa casinha aqui? Embaixo dessa casa, o que nós temos aqui? Ó? Pedras. Ou seja, já tinha sido construído a casa em cima de um outro mega escorregamento que tinha ocorrido no passado. Assim, aqui, direita também pode se confirmar, estão vendo aqui, ó. Ou seja, nós construímos os desastres. Não é a natureza, nós que construímos desastres. Aqui eu peguei um outro exemplo, neste caso não é um exemplo meu, mas eu tracei aqui em linha branca, tracejada, aquilo que seria aproximadamente a área de APP. Portanto, dentro dessa faixa ali não poderia ser construído. E a cidade de União, o povoado, vamos chamar assim, né? Da União dos Palmares, lá em Alagoas, foi inteiramente destruído. Se tivesse sido construído além daqui ou ali, fora dessa linha tracejada, não teríamos tido todas essas perdas aí. O que eu quero dizer com isso? Nós construímos os desastres pelo uso e ocupação indevida do meio ambiente e do território. Os cientistas afirmam que o aumento do nível dos oceanos se acelerou na última década, de 3 para 4 milímetros por ano. Essa imagem eu tirei de um geólogo, amigo meu, quando fui trabalhar lá, dar uma palestra, um curso lá em Portugal. Veja que lá também está ocorrendo a mesma coisa. Olha, as estruturas de concreto, o mar tentando avançar o continente de adentro. Muito semelhante ao que está acontecendo em praticamente todo o litoral brasileiro. Vejam, essa imagem, de acordo com a ONU, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, sendo responsável por 80% das doenças e mortes. No século XX, um dado importante aqui, o consumo da água aumentou 6 vezes, o dobro do crescimento da população mundial. E 26 países enfrentam já escassez de água, e a previsão é de que, em 2025, portanto, daqui 3 anos, o problema afeta 52 países e 3,5 bilhões de pessoas. Vejam que esse problema é mundial e não podemos esquecer, as mudanças climáticas afetam o meio ambiente, que, por sua vez, retorna ao meio ambiente. A sociedade é afetada, que também afeta as mudanças climáticas. Tudo está conectado com tudo, nada está inteiramente isolado. E é isto que nós temos que fazer e que a grande mídia normalmente não mostra. Sabe? É isso que eu gostaria de chamar a atenção. De acordo com o Fórum de Davos, o papel da energia no crescimento econômico acendeu o sinal de alarme para os desastres em geral e também a elevação do nível do mar, que a gente está estudando há 3 décadas aí, e é assustador o que nós estamos considerando. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que há um outro aspecto desses problemas, mudanças climáticas, de desastres, que se todos nós humanos dessemos uma mão um ao outro, daria para fazer 164 voltas em torno da Terra. Ou então, se todos nós tivéssemos 1,60 m de altura, nós damos uma aula, eu e o professor Baca, na FURB, e ele me montou essas 2 imagens aí. Quando nós ainda tínhamos 6,6 bilhões de humanos, hoje nós já somos cerca de 8 bilhões. Daria para fazer 27 pilhas de humanas da Terra até a Lua. É muita gente e espaço de menos. Esse gráfico aí mostra também os últimos, aqui embaixo, em ordenada, os anos, séculos, né? Aqui em azul
alguns os eventos históricos mais relevantes, incluindo aqui a queda de Roma, início das Cruzadas, a Revolução Médica, a Revolução dos Transportes, etc, etc, etc. Observem que está em vermelho aí a biodiversidade, olhem só, a biodiversidade, a perda da biodiversidade. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Enquanto a população mundial cresce rapidamente, a biodiversidade decresce. Sabe? Tudo está conectado com tudo. Nós temos que começar a fazer as conexões relevantes. Bom, mas eu quero falar mais especificamente, isso aí foi apenas uma introdução para situar vocês naquilo que eu gosto muito de chamar a atenção, que é a conectividade. Eu quero falar agora para vocês as mudanças climáticas e seus impactos. Os locais mais propícios para análise são as regiões glaciares e periglaciares, no extremo norte e no extremo sul. No Círculo Polar Ártico e Antártico, o aquecimento está sendo 2 vezes mais rápido. Nessas regiões, nós estivemos lá circulando, mapeando, fazendo, enfim, documentários e medidas. E olha aqui que a NASA, o Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo, nos alerta. Em 2007, tínhamos 29% da superfície do Ártico coberta por uma massa branca aqui, ó, de gelo. Em 2012, caiu para 24%. O último dado eu ainda não consegui resgatar, mas deve estar lá em 18, 17, eu acredito. Bom, o colapso da calota polar é dramático, porque ele funciona, o gelo, a superfície branca, funciona como ar-condicionado da Terra, ele irradia o calor. E quando nós perdemos o ar-condicionado, essa superfície branca, e ainda agora a radiação solar incide sobre a superfície escura do oceano, é mais calor, mais que leva mais, o efeito de retroalimentação positiva. Mais calor que leva mais calor. O efeito bola de neve. E isso eu vi também no extremo sul, na Antártida. Os lugares mais emblemáticos do mundo para comprovar as atuais mudanças climáticas e seus efeitos são o Alasca, Canadá, Antártida, Groenlândia, Patagônia, França e Mer de Glace, que eu vou mostrar a partir de agora, que é o objetivo principal da nossa mensagem hoje. Bom, para visitar esses lugares mais longínquos, tivemos que usar toda sorte de equipamento, né? Desde equipamentos convencionais, como navios de turismo, ou aviões de carreira, né? E agora eu quero falar mais especificamente sobre a Groenlândia, o Alasca, ok? Vamos lá, então. Sobre o Alasca. Olha só, tivemos que pegar hidroavião, helicóptero, dogleg, enfim, além de longas caminhadas para ir nos lugares mais longínquos para poder perceber e analisar em loco o que estava acontecendo. Eu circulei com o helicóptero e vejam aqui essa imagem da esquerda, aqui essas duas imagens da esquerda. Eu vou pousar com o helicóptero agora, logo aqui, nessa superfície, e vamos ver o que nós descobrimos. Não, ainda aqui é o deslocamento com dogleg. Aqui, ó. Essa é uma imagem que eu tirei lá de cima. Aqui em cima, no canto superior, aqui à esquerda, eu coloquei em amarelo, isso aqui tem mais de 200 metros de espessura, é o fronte deste glaciar. Veja, que já está dentro da água do oceano. Esse aqui é um manto de gelo. O manto de gelo é todo aquele gelo que está sobre a plataforma continental. Esse, se derreter, ele eleva o nível dos oceanos. E aqui agora você tem a imagem que tiramos na plataforma continental, na superfície do gelo. Vejam os blocos de pedra que o gelo... Uma glaciar é como se fosse um rio se deslocando lentamente, a jusante. Na medida que ele vai erodindo, vai descendo junto à jusante, para a jusante, ele vai esculpindo um vale em forma de um U aberto e vai empurrando esse material, que são as moranas, ou morenas glaciares.
E aí abrem essas fendas aí, que aparentemente não tem muita importância, mas são fundamentais para a liberação dos icebergs. Olha só, gretas e fendas transversais, com até centenas de metros de profundidade, e isso é muito grave, porque está na superfície do glaciar. E aí a água do degelo desce por essas fendas até atingir o bedrock, isto é, a rocha subjacente. E aí lubrifica a rocha e provoca deslocamento do iceberg em direção ao oceano. E esse iceberg, ao degelar, efetivamente eleva o nível dos oceanos. Se a gente está tomando um whisky com um copo de gelo, com gelo dentro, o gelo pode derreter, mas o whisky não vai subir, porque ele já está dentro do mar. Mas, neste caso aqui, os icebergs que saem da plataforma continental e caem dentro do oceano, este sim, ele degela e eleva o nível dos oceanos. Eu tenho dito que, nessas minhas andanças no mundo afora, que um dos mais graves problemas é a elevação do nível dos oceanos e que a mídia, e nós, a maioria, não nos damos conta da gravidade do problema. Vejam, esses aí são os fiordes, logo abaixo aí daquele glaciar que nós estamos vendo. Esses fiordes têm 300, 400 metros de profundidade e até um pouco tempo atrás estavam tudo coberto por gelo. Vejam o que já vem acontecendo. Aí uma vista do glaciar que nós estamos analisando. Em primeiro plano é o próprio glaciar. Aqui no meio já é o fronte do gelo. É onde eu mostrei aquela imagem com 200 metros de espessura de gelo acima do nível da água. Então, veja, ele chega aqui, derrete e vai liberando essa água que vai para o oceano. O que nós vimos foram, devido ao aquecimento global, cascatas de gelo, como vocês estão vendo ali. Olha só, alguns outros exemplos. Aqui, ó. Essas linhas escuras que vocês estão vendo no fronte do glaciar mostram que esses planos, esses estratos mais inferiores aqui, são mais antigos do que esses estratos aqui em cima. Então, as perfurações que se faz no gelo, medindo da parte superior até a parte inferior, nos permite avaliar e medir a quantidade de CO2 que tinha na ocasião e fazer as medidas de tempo de cada um desses horizontes. Olha aqui, ó, mais uma vez a zona terminal. Isso aqui tem mais de 200 metros de espessura acima do nível da água. Já está dentro da água, né? Então, veja o que nós estamos vendo. E aqui, a jusante do glaciar, vejam, um rio todo anastomosado, a água circulando lá, indo em direção ao oceano. Bom, essa imagem, para mim, é muito ilustrativa. A da esquerda é como era e como é hoje. Eu tracei aqui, em tracejado, linha tracejada preta, esta linha aqui, ó, na direita, que eu estou com o mouse em cima. E essa linha aqui, ó, na imagem da esquerda, é esta linha aqui. Observem a quantidade de gelo desse glaciar que derreteu e foi para o rio, que vai para o oceano. Isso aí tudo eleva o nível dos oceanos. Isso tudo eu vi em todos os lugares mais emblemáticos do mundo ocorrendo e de uma forma cada vez mais acelerada. Olha aqui como é que era em 1917 e 2005. Lógico que essa fotografia da esquerda não é minha. Eu também não sou tão velho assim, viu? Então, vamos lá. Depois, tive a oportunidade de ir para a Antártida, denominada a última fronteira. E o que eu vi lá foi aquilo que tinha visto já no Alasca. Fomos nesse navio russo, atravessamos o Oceano Atlântico e Pacífico, porque ali é o maior mar, né? Contínuo ali, né?
E naquele ano, em 2013, quando eu estive lá, foi o maior degelo do verão, do milênio, já publicado, confirmado em artigo científico da Universidade Australiana, na Nature Geoscience. Então, a situação é grave, viu? Algumas das imagens que eu estive vendo lá, eu vou passar para vocês. Veja, a causa da elevação do nível dos oceanos, volto a repetir, é um dos graves problemas das mudanças climáticas, que as pessoas e a grande mídia não se deu conta, é o degelo dos mantos glaciares e o aquecimento dos oceanos, que leva uma dilatação cúbica da água dos oceanos, e essa água não cabe mais dentro da caixa oceânica. E aí o que acontece? Transgride para as áreas continentais, coisa que já está acontecendo no Brasil. Outras imagens, o lugar mais frio que é lá, o mais intenso, é na estação Vostok, russa, que deu 89 graus centígrados. Algumas outras imagens na Península Antártica, olha ali. Olha essas imagens aqui, o que já está se abrindo. Veja, se a temperatura média global da baixa atmosfera se elevar 3 graus centígrados, o nível do mar aumentará praticamente 2 metros nos próximos 80 anos. Sabe o que significa isso? Que milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas deverão se refugiar para o interior do continente. Não esqueçamos que, no Brasil, grande parte das cidades se instalaram exatamente na orla. Rio de Janeiro, Recife, enfim, Itajaí, todas elas que já estão sofrendo impacto, sofrerão ainda mais. Temos que olhar para o passado para entender o presente e prospectar o futuro. Algumas imagens mostrando a instabilidade climática que eu vi na Antártida. Eu diria o seguinte, essa região aí da Antártida, ela está crescendo mais rápido que o restante do oceano. E o que é mais importante, ali dentro nós temos o fitoplâncton, as algas, que constituem o grande absorvedor de CO2 da atmosfera, que poderíamos estar estancando o avanço do aquecimento global. Veja, quando eu vejo Macron, quando eu vejo Trudeau, da França, dizendo que o Brasil está provocando as mudanças climáticas, porque estamos devastando o Amazonas. Isso é uma ignorância total do ponto de vista das mudanças climáticas. Não tem nada a ver. Lógico, vocês podem se perguntar, então podemos desmatar a Amazônia? Não. A Amazônia tem que ser preservada, não porque vai levar ao aquecimento global, porque a Amazonas detém plantas, espécies nativas que têm princípios químicos que podem curar praticamente todas as doenças. Só para dar uma ideia, 30% dos remédios que nós usamos hoje da farmácia, né, da Big Pharma, provém desses princípios ativos das florestas, das essências nativas. Então, temos que preservar, é lógico, mas não porque vai provocar o aquecimento global. Isso é coisa de ignorante. Só para dar uma ideia. Para nós parar o aquecimento global, tínhamos que estar fazendo duas coisas. Primeira, evitar mais emissões de gases de efeito estufa, o CO2. Segundo, resgatar, tirar o CO2 que está no oceano, que está na atmosfera. Nós não estamos fazendo nem uma coisa e nem outra. Estamos emitindo mais CO2 e não estamos resgatando nada. E eu chamaria a atenção aí para uma coisa muito importante e um alerta lá para Macron e Trudeau, que esses mares ali, onde tem a maior parte das algas, sabe, isso é importante porque é ali que há o maior absorvedor de CO2, para retirar o CO2 da atmosfera, sabe? Essa questão aí é importante ter consciência. O oceano é o maior absorvedor
do CO2 da atmosfera. E o que as nações do primeiro mundo estão fazendo? Detonando com os oceanos, fazendo sobrepesca. Isto aí que nós temos que acusar essas grandes nações. Sabe? Isso me preocupa muito, porque as pessoas não têm consciência. O que estamos jogando de plástico, e aí não é só as grandes nações, nós também, né? Que formam verdadeiros circunvoluções em pleno oceano, com quilômetros de extensão, e impede a absorção do CO2 por parte das algas. Segundo a NASA, nós teremos aí uma emergência planetária com colapso da calota polar. Das 244 geleiras que estivemos avaliando na Antártida, mais de 80% estavam degelando. Vejam o quanto é grave isso aí. E aí tiramos algumas imagens. Essa é a foca leopardo, né? Os pinguins, que é uma ave extremamente inteligente, viu? Provocando aí a foca, e elas procuram entender e ler. Quando não lê de um lado, eles viram para o outro lado para ver se conseguem ler. Brincadeira, viu? Mas são aves muito inteligentes, viu? Então, já tinha sido liberado, em 2017, um gigantesco iceberg de 1 trilhão de toneladas. Mas agora, recentemente, cientistas dos Estados Unidos e do Reino Unido confirmaram que a Thwaites, um gigantesco glaciar, poderá desmanchar nos próximos 10 anos e vai despejar 50 bilhões de toneladas de gelo e poderá elevar o nível dos oceanos em até 65 centímetros. Esses cientistas poderão estar errando em alguma coisa, mas, de qualquer maneira, é muito grave, é muito sério. Vejam, desde o meu documentário em 2013, na Antártida, o avanço do degelo na Antártida só vem aumentando. E isso é muito, muito grave. Vamos agora para a Groenlândia, onde eu estive em 2017, e para lá tivemos que usar 5 aviões convencionais de carreira, e depois tivemos que alugar esse pequeno avião com esse piloto experiente para andar nas geleiras, rumo ao Polo Norte, e contratamos ele para fazer documentários, fazendo viagens rasantes e viagens de grande altitude rumo ao Polo Norte. E o que nós vimos é o seguinte, vejam, esses icebergs já liberados da Ilulissat, que é a maior geleira no sudoeste da Antártida. Isso aqui também tem mais de 200 metros de espessura, esse glaciar. Imagina o que tem aí para baixo. E aí sobrevoamos com esse pequeno avião rumo ao Polo Norte. Mas antes circulamos sobre o oceano para mostrar a quantidade de iceberg que já foi liberado e está derretendo dentro do próprio Oceano Atlântico. Essa água ali, ó, que nós vemos tanto lá no Alasca como essa imagem aqui, ó, na Groenlândia, ela desce por essas fendas que vocês estão vendo aqui, ó, que aparentemente são pequenas, né? Mas não esqueça que essa imagem eu estou tirando aí talvez de uns 300, 500 metros de altitude. São grandes fendas onde a água infiltra dentro dessas fendas, que tem centenas e centenas de metros de profundidade, e vão lubrificar o bedrock, isto é, a rocha sobre a qual está a geleira de Ilulissat. E aí cria uma espécie de tobogã, e os glaciares deslizam rumo ao oceano. Foi dessa geleira que se liberou aquele grande iceberg que se deslocou para o sul e acabou provocando a tragédia do Titanic, onde morreram cerca de 1.000 pessoas. Estava boiando no oceano, o piloto não percebeu e afundou o Titanic. Foi dessa geleira. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, vejo que lá no horizonte já está aparecendo montanhas. Olha só,
que estavam cobertas por gelo. A última era glacial. Em tempos geológicos não muito longos. E outra coisa importante que saiu recentemente, o ano retrasado, o ano passado, né? Pela primeira vez na história, tivemos precipitação de chuva na Groenlândia. Antes não era chuva, era neve. Olha aqui, um iceberg liberado do manto de gelo. Olha só, que teve influenciado pelo efeito tobogã que eu explicava antes para vocês. Vejam, agora, sobrevoando o mar, logo a jusante de Ilulissat, estão vendo os icebergs tão gigantes que chega a ter lago de água doce boiando no oceano. Isso aí tudo está liberando água para elevar o nível do oceano. Agora, em março desse ano, estão vendo essas duas esculturas que foram feitas em homenagem a quem descobriu Mont Blanc, o ponto mais alto da Europa. Estão vendo aqui? Eles estão apontando. É esse aqui. Então, nós estivemos lá em março agora desse ano e fomos fazer um documentário e uma avaliação e algumas medidas. Vejam, essas imagens aqui não são minhas, né? Existem fendas de 50, 100 metros aqui, o que vocês estão vendo nessa imagem inferior, à direita, aqui inferior, né? Que estão lá mostrando que tudo aquilo ali está também sofrendo aquecimento global. Essas imagens também não são minhas, lá do Mer de Glace, mas que nós vamos chegar lá em seguida. E mostra aí como é que está acontecendo. Olha só, essa também não é minha. Vejam, 30 mil anos atrás, a altura dessa massa de gelo que cobria isso aqui tudo. E hoje, olha aqui onde é que ela está. Estão vendo aqui? Ó? Olha só. Isso aí em 30 mil anos. Mas principalmente neste século isso foi acelerado. Agora sim, essa imagem aqui, por favor, fixem na memória esse sinal amarelo aqui. Esse sinal amarelo é um ponto de 1911, que eu vou mostrar para vocês como é que está hoje. Isso aqui tudo é geleira. E os franceses, como metáfora, chamavam de mer de glacé, mar de gelo. Mas onde é que está o mar de gelo aí? Olha só, isso aqui tudo já desapareceu. Isso aqui tudo já desapareceu. São 6.276 pés. Eu estou na altitude. Agora, atente. Olha só aqui, ó. Este ponto aqui, ó, de 1911, e este aqui, que eu estou no mesmo ponto em março deste ano, 2022. Olha ali, ó. Vejam que coisa impressionante. O mesmo ponto, 1911 e 2022. Olha a geleira que tinha aqui, cerca de um século atrás, e onde é que ela está aqui? Não existe mais. Eu tracei com linhas tracejadas em preta para mostrar o quanto afundou neste século essa geleira. Ela tem diminuído em comprimento e em espessura. Sabe o que significa isso? Elevação do nível dos oceanos, gente. Olha ali, a flecha amarela indica o sentido de recuo da geleira. Quer dizer, não só diminui em espessura, como vocês estão vendo aqui, como está recuando também em comprimento. A espessura deste glaciar, né, de glaciar, é atualmente 5 metros por ano. Vejam que coisa impressionante. Aqui, ó. Cadê a geleira? Tudo que eu tinha documentado no Alasca, no Canadá, na Groenlândia, na Antártida e na Patagônia, confirmei no ponto mais alto da França, o Mont Blanc, e em Mer de Glace. Muito preocupante isso tudo. Mais preocupante ainda é o que eu vou falar agora para vocês. A China e os Estados Unidos são os maiores emissores de CO2 para a atmosfera, o gás mais importante do aquecimento global.
Não esquecendo que a matriz energética, como eu vou mostrar para vocês no final, dessas duas nações são as mais dependentes do carvão e do petróleo. Tá? Os dois combustíveis que mais emitem CO2 para a atmosfera. Olha só, eu dei um zoom para mostrar. Olha o tamanho da pedra dessa morena glaciar que ficou para trás durante o recuo da geleira. Aqui tem cavernas, dentro daqui para baixo ainda tem uma centena de metros de espessura de gelo, mas no dia que eu estive lá, queria entrar, fazer algumas medidas, não pude porque houve problemas aí de ordem, e aí foi proibida a entrada, lamentavelmente. Em 2018, eu tive no Glaciar Manso, o Ventisqueiro Negro, porque o gelo, esse glaciar que vocês estão vendo aqui nessa pintura aqui, ó, é negro. Por que é negro? Porque, como vocês sabem, o Chile, o sul do Chile e da Argentina tem muitas atividades vulcânicas e liberam muita quantidade de fuligem que cai sobre a geleira e vai incorporando ali, né? Além disso, você tem os detritos que a própria geleira está produzindo. O resultado, essa massa de gelo aqui que vocês estão vendo, ó, tem essa cor escura, por isso que chamam de glaciar negro. E aqui uma imagem que tiraram para mim. Estão vendo a linha tracejada lá, ó, e a linha tracejada aqui, ó. Algumas décadas atrás, isso aqui tudo estava coberta por uma grande massa de gelo desta geleira aqui, do glaciar negro. Hoje já não tem mais. Vejam que isso aí se repete em todas as partes do mundo, né? Agora, mais uma vez, no gráfico de baixo, é a concentração de CO2 dada em ppm, que é um tipo de medida de CO2 na atmosfera, né? Aqui eu identifiquei os pontos mais altos de CO2 nos últimos 400 mil anos. E na parte aqui de cima, observe, eu tracei também nos últimos 400 mil anos, aqui em ordenadas, a variação da temperatura média da baixa atmosfera do globo terrestre. Isso aqui representa os últimos 8 mil anos, né? E o CO2 não para de subir. Nós já ultrapassamos 400 ppm uns 4, 5 anos atrás. E sempre esteve, durante milhões de anos, abaixo de 280 ppm. Agora, atenção. Eu vou clicar aqui em cima. Olha só. Cada pico de temperatura, aqui embaixo, corresponde a uma era glacial lá em cima. Aliás, desculpe, uma era interglacial. O efeito estufa. Vamos lá, de novo. Teve um pico de CO2 aqui, da ordem de 270, 250. Olha só, mais uma era glacial. De novo, aqui. Aqui. Bom, aqui nós já ultrapassamos, né? Hoje estamos em mais de 400 ppm, dentro da presente era interglacial. O efeito estufa. Estamos protelando, graças às emissões dos gases de efeito estufa. Isso tem uma vantagem. Nós estamos retardando a entrada da era glacial. Mas, atenção, isso tem um custo. São os desastres, tipo ciclones extratropicais, tornados, enfim, tudo aquilo que nós estamos vendo aí, incêndios, escassez de água, vai por aí afora. As geleiras recuam e o nível dos oceanos se eleva. Ocorre, então, a transgressão marinha sobre os continentes, diminuem as superfícies continentais e aumentam os desastres climáticos e meteorológicos, que nós estamos aí acostumados de ver na grande mídia. Aliás, isso a grande mídia gosta de mostrar. Só que ela não conecta as razões disso aí tudo. Olha, deixa eu dar um alerta aí. Nós temos realizado longas pesquisas aqui na FURB de Blumenau, a Fundação Universidade Regional de Blumenau, na costa leste de Santa Catarina. E estamos avaliando, com base nos dados do painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, e fazemos, então, as nossas avaliações com mestrandos e doutorandos, com teses e mestrados, do que está acontecendo na orla nordeste do estado de Santa Catarina. E fazemos esses mapeamentos
georreferenciados com alta precisão. E o que nós vimos é que é irreversível. A situação já é dramática em algumas áreas. Para dar uma ideia para vocês, quando o nível do mar sobe 1 centímetro apenas na vertical, o nível dos oceanos, 1 centímetro na vertical, ele pode transgredir continente adentro até quilômetros, dependendo da morfologia do terreno e do tipo de rocha. Então, é muito sério. Tá? Se toda a Groenlândia degelasse, todas as cidades litorâneas brasileiras ficariam submersas. Aliás, não só as brasileiras, né? E teríamos refugiados ambientais em todo o Brasil e no mundo. Eu gostaria de chamar a atenção também que 1/6 da população mundial já vive em áreas com menos de 1 metro acima da cota atual dos oceanos. Até o final do século, teremos muito mais que 100 milhões de refugiados ambientais. Na orla brasileira, teremos um êxodo litorâneo, com perda do litoral, né? Das pessoas que vivem no litoral, com perda de infraestrutura, desabrigo de milhões de pessoas. E aí, vejam, de acordo com o painel intergovernamental das mudanças climáticas, aqui está de 20 em 20 centímetros, olha aqui, ó, e aqui nós temos as 3 projeções que fizemos para mapeamento da orla nordeste de Santa Catarina. Na mais otimista, aqui, teríamos no RCP 2.6, 0.44. Na pessimista, 98 centímetros. Antes fosse 98 centímetros. Eu já não acredito mais. Nós certamente ultrapassaremos 2 metros diante dessas últimas medidas de observações que fizemos nesses cantões do mundo. A erosão já destrói 40% de todo o litoral brasileiro em 2006. Vamos ver agora. Segundo a ONU, Recife é a cidade mais prejudicial com a elevação do nível do mar, em função da geografia, a densidade demográfica e a desigualdade social que agravam a situação. Lamentavelmente, a ONU não conhece as pesquisas e a realidade brasileira. Essa é a dura realidade. Vejam, só para mostrar um exemplo. Joinville, onde nós já fizemos uma dissertação de mestrado com a mestre Samara Brown, que ainda deve estar trabalhando na prefeitura de Joinville. Vejam, aqui tem as projeções, aqui, ó, a flecha vermelha indica onde o mar já está avançando. E não esqueçam, Joinville está assentado em grande parte dentro de uma zona pantanosa. Vendo aqui os gráficos de baixo aqui e o gráfico aqui de cima, mostrando a cartografia do avanço da lâmina d'água executado nessa dissertação de mestrado da FURB pela arquiteta Samara Brown. E aí uma projeção, essa imagem evidentemente também não é minha, né, de como poderá ocorrer na Bahia. Esse aqui é o elevador Jorge Lacerda, olha aqui, toda essa parte urbana poderá ficar embaixo da água com o tempo. E aqui a minha cidade, o gasômetro lá de Porto Alegre, e vejam aqui o rio Guaíba, evidentemente o rio está conectado com o oceano, ele vai se elevar junto. Olha só, estará inteiramente, toda essa área aqui estará inteiramente inundada. Eu chamaria a atenção que o Brasil tem um dos maiores litorais do mundo. Como vocês estão vendo, é o 16º litoral em extensão, mas, na realidade, ele é muito mais extenso do que medindo, porque tem as reentrâncias, então é muito maior. E ali tem esta formação chamada barreiras. Formação geológica, como o próprio nome sugere, é formado por barro, argilas, cascalhos, sedimento, altamente vulneráveis à erosão durante as ressacas. E quanto mais sobe o nível do mar, mais atinge essa formação geológica, que começa lá em Espírito Santo, adentra Amazonas adentro, e também continua lá para dentro, nas margens do rio Amazonas. Vejam aí o que já aconteceu em ano recente, aí, não sei se foi o ano passado ou retrasado, eu peguei essas imagens de lá. Vejam a formação Barreiras. Aqui tinha uma família passando o fim de semana, aqui, ó, quando tombou, conforme indica esses desenhos aqui, ó, da Unesp, aqui, ó, erodiu embaixo e essa frente aqui tombou em cima dessa família, matando
os 3, 4 membros que estavam lá. Ou seja, a natureza está dando sinais para nós. Nós temos que estar atentos aos sinais da natureza. Aqui uma imagem de navegantes aqui de Santa Catarina. Veja que não é a estrutura de concreto que vai impedir o avanço do mar. Em 2021, nós já temos uma erosão muito maior do que os 60% em toda a orla brasileira. Eu gostaria agora de dar um exemplo de como nós devemos olhar e saber ler a natureza. Isso aí são sambaqui. O Juarez, Oi. Só uma coisa, eu não consigo antever aí, se falta muito ainda e tal, mas você consegue fechar aí nos 5 ou 7 minutos? Eu vou acelerar, então. Tá? Tá bom. Eu vou acelerar. Isso aí é um sambaqui, montado de concha, onde os indígenas viviam, enterravam, amavam, né? Se alimentavam de proteína marinha. Aqui, ó, Joinville, estão vendo aqui os sambaquis aqui, ó. Aqui um sambaqui que descobrimos anos atrás, afastado 25 quilômetros do mar, e os indígenas viviam de proteína marinha. Ou seja, aqui está o sambaqui, lá em Ilhota, estão vendo aqui, ó, a 25 quilômetros afastado do mar. Vejam, os indígenas estavam aí, o mar estava aí. E aqui uma reconstituição da minha doutora orientada, Alessandra. Vejam, tudo que está em azul é onde o mar invadiu, cerca de 6 mil anos atrás. E aqui tem o Porto de Itajaí, unidades de ensino, unidades esportivas, que estariam embaixo da água se voltasse a ocorrer essa elevação de 3,5 metros do nível do mar, dentro da presente era interglacial. Agora, veja, durante a minha dissertação de mestrado, encontrei dentro da área urbana de Gaspar, 33 quilômetros afastado do mar, conchas marinhas enterradas a 2 metros de profundidade. Não me consta que as conchas marinhas saem lá do oceano para vir se enterrar na lama aqui dentro de Gaspar. Outra tentativa de conter erosão em Praia Grande, aqui que vem ocorrendo frequentemente aqui em Santa Catarina, mas ali foi em Acaraí, aqui no Porto de Itajaí, aqui a imagem da direita, todo esse conjunto de casas que tinha aqui, essa minha aluna me mandou, olha só, tombou para dentro do mar. Isso aqui foi agora, agosto, em Florianópolis, veja aí, a erosão, o colapso da orla, 60% do litoral do Brasil já está sendo afetado. Essa imagem é altamente ilustrativa, também da Alessandra, doutora Alessandra. Vejam, todas as cores azuis até o vermelho é onde a água estará daqui cerca de 80 anos. Não podemos esquecer que o Porto de Itajaí, Navegantes, constitui o maior exportador de contêineres do Brasil. Olha o impacto econômico que isso vai ter. E aí, olha só, a população local ali já tentando se proteger com sacos de areia. O professor Maurício agora acionou o tempo, então estou tentando correr mais aí. Essa aí é em Itajaí, ali na beira-mar, como já está ocorrendo. A cada ano, mais 25 milhões de pessoas passam a viver em favelas ou ocupações irregulares que frequentemente são construídas em áreas de risco, em costas instáveis, sujeitas a enchentes ou na orla marinha. E aí, entrando para a reta final, eu tenho acompanhado nesses 35 anos a Baía de Itapema. Vejam, aqui são restingas, essa que está em verde. Vejam que onde tem restinga, o mar avança continente adentro. Onde não tem restinga, tem estruturas de concreto, ocorre o contrário. E todo ano, olha só, isso aqui tem estruturas de concreto e todo ano a prefeitura tem que fazer manutenção. Onde tem restinga, o mar avança continente adentro. Olha só aqui, estão vendo? Por que isso, hein? Porque a restinga, ela, com essa vegetação típica de restinga, essas microdunas de 10, 20, 30, 40, 50, 60 centímetros, ao receber o choque da onda, ela quebra a competência, a capacidade de erosão da onda e acaba perdendo a competência e depositando areia. E por isso há um processo de agradação, ou seja, deposita mais areia e o continente avança mar adentro. Ao contrário da estrutura de concreto, que todo ano nós temos que investir lutuosos recursos para impedir o avanço do mar. Agora, para finalizar, ou quase finalizando,
eu gostaria de mostrar algumas imagens de um artigo da tese, onde mostram plantas aqui, ó, inclusive imbuia, que só ocorre em lugar frio. E não já isso aqui está aqui em Brusque, dentro da área urbana de Brusque. Como é que tem imbuia? Como é que tem plantas que viviam em áreas frias, em áreas de clima temperado? Olha só. Isso aí houve um mega escorregamento que está, olha aqui, onde foi implantada a beira-rio. Aqui, ó, a prefeitura, inclusive, nos ajudou a recolher, porque nós fomos datar esses troncos de árvore, né? E está no museu hoje de Brusque, dentro da área urbana de Brusque. E essa imagem aqui da doutora Alessandra, da minha orientada, mostra o seguinte, olha aqui, ó, do Império Romano, aqui, a pequena idade do gelo, aqui, ó, e os troncos fossilizados, que nós datamos, que eu acabei de mostrar para vocês, com 2.000, 1.200 e 1.400 anos antes do presente. E atenção, aqui em cima estou mostrando que entre 5 e 6 mil anos atrás, o nível do mar estava 3,5 metros acima da cota atual. Ou seja, dentro dos 12 mil anos da presente interglacial, o nível do mar já subiu até muito mais que hoje. Está subindo. Portanto, podemos ter fases curtas, muito frias, mas curtas, cada vez mais curtas, e fases longas, com muito calor e elevação do nível do mar, que poderá chegar até mais de 3,5 metros. E aí, veja, para finalizar, quase finalizando, professor Maurício, o que nós estamos fazendo em Camboriú? Tentamos dominar a natureza, mas, atenção, nós devemos nos adaptar a ela. Isso aqui é o engordamento da praia de Itapema, o que é um absurdo, porque, veja, o que vai acontecer? O nível do mar vai subir no mínimo 1 metro até o final do século. E a areia que nós estamos bombeando lá do fundo para engordar a praia, para podermos pegar um solzinho lá às 3h30 da tarde, porque os arranha-céus lá agora fazem sombra, mas com a praia alargada, engordada, nós podemos pegar um sol. Ok, mas a areia que estamos bombeando lá do fundo do oceano é porosa e permeável. Atenção. Pegue 1 litro de água e coloque sobre uma duna. Essa água vai migrar, porque a areia é porosa e permeável. Sabe o que vai acontecer nas próximas décadas? Na melhor hipótese, daqui a 70, 80 anos, a água do oceano, pela elevação em função do aquecimento global, vai migrar pelo engordamento da praia e vai borbulhar dentro da área urbana de Balneário Camboriú, nas bocas de lobo e nos sanitários mais baixos. Olhem só o que nós estamos fazendo. E aí, agora sim, estamos na reta final, professor Maurício. Olha só, a matriz energética brasileira comparada com a mundial. O Brasil tem 45% de sua energia baseado em combustível renovável. O carvão e derivado representa apenas 3,33%. A mundial, atenção, apenas 14% é renovável, a matriz energética. O carvão mineral representa praticamente 40%. Vejam só o que significa isso aí. Em termos de matriz energética mundial, o carvão e o petróleo representam 60% das emissões dos gases de efeito estufa. O Brasil tinha uma dependência muito grande, aqui em amarelo, ó, da matriz energética hidráulica. Aqui, ó, caiu de 81 para 70, para 65, para 60, hoje já está menor. Os Estados Unidos, olhem só, entre o petróleo, o gás natural e o carvão representa 82%. A China, praticamente 70%, só o carvão mineral. Vejam, as duas nações mais causadoras do efeito estufa estão aqui, os Estados Unidos e a China. Bom, o Brasil está avançando rapidamente para células fotovoltaica e aerogeradores. Esses são os dados aí. Nós já temos 3,5 gigawatts de potência instalada em usinas
fotovoltaicas, representando 1,9%. Hoje ultrapassa isso aí. Ultrapassa 2% essa energia renovável. O Brasil, portanto, está sem falar no pró-álcool, que é criação brasileira. Veja, o Brasil está sendo um exemplo para o mundo. Então, agora, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para vocês todos. Aprendendo com a natureza. É possível aprender com a crise climática através da criatividade e inovação, por meio de uma educação voltada a uma cultura de sustentabilidade e ao meio ambiente. Desculpe eu ter que atropelar um pouco agora na reta final, porque nós tínhamos apenas 45 minutos para dar tempo para algum questionamento, alguma pergunta e alguma resposta. Muito obrigado aí pela paciência de vocês todos. Obrigado, professor Maurício, aí, professor. devolvo a palavra. Obrigado, professor Juarez. Alguém aí de vocês tem... Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu gostaria de deixar primeiro para os demais aí, que quisessem questionar alguma coisa aí. Juarez, você comentou sobre a Amazônia, né? A importância devido à diversidade de espécies, né, que são muitíssimas delas, espécies de propriedades farmacológicas, né? Mas qual seria a importância que a Amazônia teria além disso, né? Especialmente no regime pluviométrico de chuvas aqui para a nossa região? Ela Sim. tem papel preponderante, ela tem alguma influência e de que forma? Muito interessante sua pergunta, professor Maurício. Olha, eu vivi, inclusive, um período curto no meio da selva, com os índios Cintas Largas, e agora, recentemente, terminamos o projeto do PNUD da ONU, onde eu tive a oportunidade de ajudar a elaborar um documento para a recuperação e restauração ambiental de 3 biomas, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Provavelmente isso aí vai ser divulgado e publicado tão logo eles fazerem a revisão final. Então, eu tive trabalhando muito no meio da selva amazônica, fazendo pesquisas, prospecções, tivemos pousos de emergência em plena selva, para dar uma ideia para vocês. Enfim, sou um sobrevivente. Mas, atingindo o que você estava falando, professor Maurício, o que acontece com a selva amazônica? É uma máquina de evapotranspiração e que recebe também muito vapor que vem do oceano e é empurrado para o oeste rumo à cordilheira andina. E ao rebater lá essa massa de vapor, ela rebate para o sul, formando os chamados rios aéreos, rios invisíveis, que vai abastecer o centro brasileiro, o centro-sul, o Pantanal, e inclusive o sul do Brasil. Esses rios aéreos, resultante da evapotranspiração da selva amazônica, se deslocam para o sul, precipitam nas nossas hidrelétricas, na nossa produção dos agronegócios ali no centro do Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de agronegócio como um todo, né? Entende? Então, esses rios aéreos são fundamentais. Esta é mais uma razão para nós preservarmos o rio Amazonas. Aliás, o rio Amazonas, não, para preservarmos a floresta amazônica, além da importância que tem nas espécies nativas com seus princípios ativos que resultam de remédios que a Big Pharma vende por aí afora. Eu poderia contar alguma história para vocês interessante, porque grande parte desses remédios, a patente é da Big Pharma, mas o conhecimento foi adquirido pelos nativos, pelos caciques, pelos pajés lá no meio da selva, como eu vi pessoalmente. E aí vem a biopirataria, resgata essa informação dos pajés que vivem lá e levam para essas espécies vegetais, para os países de primeiro mundo, e produzem esses remédios cujo conhecimento são dos pajés, das populações nativas, mas cuja patente são da Big Pharma.
Ou seja, né, Juarez, uma verdadeira fábrica de chuva, então, né, que contribui também com a nossa agricultura aqui, né? Por onde ela passa, que você acabou de falar, essa região toda, né? Sem dúvida, os rios aéreos, os rios invisíveis, é que precipitam toda essa chuva aqui no sul do Brasil e na nossa área de produção agrícola. Inclusive, aumentam a água das hidrelétricas. Não fosse o rio, nós já estávamos passando uma crise gigantesca, de sorte que as mudanças climáticas estão tornando irregular as precipitações globais, irregular. E de sorte que nós estamos diminuindo a nossa dependência hidrelétrica. Mas os rios aéreos são fundamentais para o Brasil. Ok. O nosso coordenador do meio ambiente, Antônio Borges dos Reis, aí está com a mão levantada aí. Por favor, Borges. O Juarez, por coincidência, está assistindo conosco o professor Gobi, que foi autor do projeto da engorda aqui no litoral do Paraná. Está sendo feito aqui na Praia de Matinhos. E eu fiquei muito preocupado com a sua fala, que essas engordas são, sei lá, porosas e que pode inundar. Eu gostaria que se o Gobi pudesse dar uma esclarecida para nós e um pouquinho com mais profundidade esse assunto, porque essas pessoas que estão investindo nesse litoral, edifícios gigantescos mesmo ali em Camboriú, com certeza vão passar para os seus filhos e netos aqueles imóveis milionários, e pelo que o senhor falou, daqui a 80 anos isso pode acontecer. Então, fiquei em dúvida, gostaria que, se o Gobi pudesse nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais essa questão, acho que seria interessante. Eu dou a palavra para o professor Gobi primeiro, e depois eu prefiro, então, fazer um comentário emitindo a minha opinião, ok? Ok. Gobi está no ar? Gobi está nos ouvindo aí, Gobi? O Gobi é nosso colega aqui da Federal, o Juarez. Participa da nossa Câmara também, atuante na área, participa da nossa Câmara de Meio Ambiente aqui do Estudo de Engenharia, pesquisador de longa data aqui na UFPR. Eu acho que ele não está no ar, infelizmente. Ou está sem som, ou está sem som. Não conseguimos trazer ele agora aqui, não. Mas, de qualquer maneira, então, Antônio, a sua pergunta é muito oportuna. Acontece o seguinte, nós, humanos, chegamos ontem aqui. Do ponto de vista geológico, evidentemente, nós estamos falando. E amanhã já não estaremos mais aqui. Então, o que nós temos que fazer é, primeiro, aprender a ler a natureza, entendê-la e se adaptar à natureza, e não tentar dominá-la. Porque a natureza desenvolveu estratégias de milhares e milhões de anos no sentido de adquirir um perfil, uma modelagem do terreno que está em equilíbrio fluente, não é um equilíbrio estático, não é fotografia, é como se fosse um filme. E ela está continuamente modificando, por isso que eu uso o termo equilíbrio fluente. Esse dado é muito importante porque a natureza está continuamente se modificando. E agora nós temos um outro grave problema, que são as mudanças climáticas, que vieram para ficar irreversivelmente. Então, isso significa que os efeitos dela sobre a orla serão muito mais sérios, muito mais graves e cada vez mais acelerados. Então, nós temos que nos adaptar à natureza e não tentar dominá-la. Porque com a subida no nível do mar, eu já não acredito mais em 95 centímetros. Pelo que eu vi no mundo todo, nos cantões do mundo, nos lugares mais emblemáticos do mundo, os glaciares continentais estão degelando, feito um sorvete em pleno verão. É irreversível. E cada vez mais nós vamos ver na mídia, na grande mídia, ressacas detonando o litoral, ressacas entrando nas avenidas, como nós estamos vendo aqui em Santa Catarina, e aliás no Brasil inteiro, né? Então, a sua pergunta é muito oportuna, mas nós temos que agora tomar consciência e aprender com a natureza, e não tentar dominá-la. Obrigado, professor Juarez. Um alerta para quem tem imóvel no litoral, é melhor vender logo, hein? Eu estou comprando pela metade do preço. É brincadeira, é brincadeira.
Muito bem. Mais alguém quer comentar algo, perguntar alguma coisa para o professor Juarez? Nós teremos aqui, em novembro, no litoral, em Paranaguá, um evento, um seminário sobre gestão ambiental costeira. E certamente, Juarez, esse tema vai vir à tona, né? Esse evento está sendo... tem a participação do IAT também, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, né, e Turismo. Vai ter um debate muito interessante sobre temas diversos, né, relacionados ao que você acabou de abordar. Se me permitir, professor, presidente da Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas. Aliás, meus cumprimentos pela sua atividade, que tem influenciado o Brasil inteiro na área de recuperação e restauração ambiental. Nós teremos, então, um seminário de gestão ambiental costeira no Paranaguá, lá no Pará, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, né, deste ano, promovido pela Sobrad, mas incluindo aí outros promotores, e também teremos promovido pela Sobrad. Veja como a Sobrad tem um papel importante nisso aí tudo. E o professor Maurício, que encabeça isso aí tudo, meus parabéns por isso, viu? O 13º Simpósio Nacional sobre a Recuperação de Áreas Degradadas do SINRAD, né? Que vai ocorrer no dia 23 a 25 de novembro desse ano, em Brasília. Este é presencial, e o anterior não é presencial, é online. Estão aí, gostaria de convidá-los, né? Eu provavelmente estarei presente também nos dois, tentando dar alguma contribuição para esses temas que são tão relevantes. O Borges, você mantém a mão levantada? Você quer falar mais alguma coisa? Aí. Entendido. Bom... Tem uma pergunta do Ricardo Bidenich, eu vou ler a pergunta dele, certo? Eu acho que você não viu aí, Maurício, tá? Então, o Ricardo Bidenich é o coordenador da Câmara Técnica de Energia do IEP, certo? Então, ele escreve assim: está ocorrendo resfriamento do Pacífico e mais chuvas no hemisfério sul. Cientistas disseram que os ventos que circundam os polos têm um ciclo de queda e o frio desce para as zonas mais quentes. Neve no Texas, neve no Texas. Dizem que isto é cíclico e que pouco tem a ver com influência humana. É verdade? Olha, Ricardo, muito oportuna essa colocação. Veja o seguinte, na realidade, no Golfo do México, vamos pegar um trecho da nossa Gaia, nossa Terra. O Golfo do México, ali, nós temos correntes marinhas que, saindo da faixa do Equador, migram superficialmente no nível dos oceanos, né? Correntes marinhas quentes que vão rumo ao Polo Norte. Tá? E ao chegar, se aproximar rumo ao Polo Norte, não, ao norte, né? Vamos falar assim. Ali tem a Groenlândia, tem o Alasca, etc. etc. Ao se aproximar, essa água vai deixando de ser quente, esfriando, aumentando a densidade e a salinidade, aí ela mergulha e vem como uma corrente marinha submersa para o sul. É como se fosse uma esteira. Do Golfo do México vai corrente quente, leve, menos salgada, e ao se aproximar no norte, ela resfria, ela aumenta a densidade, aumenta a salinidade e desce e vem subaquaticamente para o sul. É uma esteira, vai quente e volta fria, vai quente e volta fria. Estudos recentes estão mostrando que isso aí já está se alterando. E são cíclicos também. É verdade, são cíclicos. Isso já está alterando. Isso muda, pode mudar não, muda efetivamente a temperatura da água. Por quê? Porque nós desorganizamos essas correntes. E segundo alguns pesquisadores mais recentes, estão dizendo o seguinte, ó, essa corrente pode entrar em colapso muito mais rapidamente do que nós imaginávamos 20, 30 anos atrás.
Isso aí pode levar a uma aceleração de uma nova entrada de era glacial. Mas sempre recordando, eu gostaria de chamar a atenção que nós não podemos pegar uma área isolada, um fato isolado, mas conectar o todo com tudo, que nada está inteiramente isolado. Tudo tem sua influência, maior ou menor. Daí a necessidade de desenvolvermos um pensamento sistêmico, onde integramos todas as informações e procuramos entender quais as variáveis, elementos que estão influenciando um ao outro. E aí temos que identificar quais são as variáveis mais relevantes nesse processo de mudanças que nós já estamos vivendo hoje. Tem mais uma pergunta aqui que também participante aqui do Instituto de Engenharia, o engenheiro agrônomo, já foi secretário de Estado da Agricultura, certo? O professor Eugênio Stefanello. A pergunta é o seguinte: há 6.000 anos, o mar estava mais elevado, em torno de 3 metros, e não havia queima de combustíveis fósseis. Ponto. O que teria provocado essa elevação há 6.000 anos, professor Juarez? Professor Eugênio, muito oportuno a sua pergunta, porque para quem não lida com mudanças climáticas e paleoclima pode estar intrigado. Mas como, então? Se nem o homem emitia CO2. Não esqueçam, nós não podemos esquecer que as mudanças climáticas sempre foram processos naturais. Recordo que eu citei para vocês os parâmetros planetários, a questão enfim, aqueles 4 itens que eu falei bem no início, né? Além dos gases provocados pelos vulcões, enfim, aqueles 4 itens que eu coloquei numa das primeiras imagens da nossa palestra. Ok. Então, os processos são naturais, mesmo dentro da presente era interglacial, mais quente, que já dura 12.000 anos, nós tivemos momentos em que foi mais quente que hoje. Isso é muito importante ter clareza, porque é o seguinte, agora com as emissões dos gases de efeito estufa que nós estamos provocando, a elevação do nível do mar vai ser muito maior e muito mais rápida. Por isso que eu coloquei naquele gráfico daqueles fósseis que nós mapeamos aqui em Brusque, aqueles troncos de embuia, inclusive, que indicam que já teve no passado aqui, entre 1.200 e 1.400 anos, até um clima mais frio, uma pequena oscilação para clima mais frio. Aqui no nível do oceano, pois é, hoje essas plantas só estão lá no Planalto, ou seja, é como se fosse um eletrocardiograma. Mesmo no período mais quente, você tem oscilações para cima e para baixo, provocado por aqueles 4 fatores que eu citei bem no início da nossa palestra, que são processos naturais. Só que agora quem está comandando o aquecimento global somos nós. E isso nos leva a um problema muito mais sério, porque agora o maior fator de aquecimento global é o CO2. Quando eu digo CO2, são os gases que nós estamos emitindo, é que não dá tempo, numa pequena palestra dessa, falar sobre outros gases, que é o metano, por exemplo. O metano que é 20 vezes mais forte para o aquecimento global do que o CO2, mas ele tem uma durabilidade na atmosfera mais curta. O óxido nitroso da agricultura, que também afeta. Olha, eu tive analisando na Groenlândia, aquela área que é um patrimônio da humanidade, né? Onde tem turfeiras, né? Onde as turfeiras já estão afundando, abaixando, e começam a aparecer as pedras lá. E olha, uma turfeira, 1 hectare de turfeira libera tanto carbono e gases de efeito estufa do que centenas de metros de floresta calcinada. A Sibéria já está aparecendo elefantes não, porque estão mortos, mas já está emergindo na superfície fósseis de elefante lanoso, é uma sorte de elefante já extinto, né? Que está emergindo na superfície. Agora, recentemente, inclusive, liberou grandes quantidades de gases, que um vírus afetou uma criação de ovelha, de sorte que eles eliminaram as ovelhas e esse vírus ficou retido na própria ovelha e não atingiu os homens. Agora, imagina
centenas, milhares de quilômetros de turfeiras com aquecimento, liberando carbono, metano, enfim, esses gases tudo para a atmosfera. Então, quando a pergunta, professor Eugênio, tem muito sentido, porque como é que pode? Dentro de uma era interglacial, efeito estufa, o nível do mar estava mais... O calor era maior e o nível do mar estava 3,5 metros acima da cota atual. Isso já tinha sido confirmado por um professor meu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há 55 anos atrás, e agora eu confirmei aqui na nossa região, mais uma vez, com dados datados num dos melhores laboratórios de datação radioativa do mundo, o Beta Analytic, em Miami. Entende? Então, isso mostra o seguinte, mesmo dentro da era interglacial, nós temos oscilações naturais. Só que agora tem uma outra que predomina sobre as naturais, que são os gases produzidos especialmente pelas duas maiores nações do mundo, Estados Unidos e China. Bem, pessoal, tem mais alguma, Nelson, aí? Não, não tem. Só as Não. duas foram respondidas já. Ok, obrigado. Bom, dado o adiantado, né, já passamos alguns minutos do programado, né? Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade propiciada pelo Instituto de Engenharia do Paraná, na pessoa do seu presidente aí, do Rodrigo, o diretor técnico, do Antônio Borges dos Reis, que é o nosso coordenador da Câmara de Meio Ambiente, da Comissão de Meio Ambiente, né? E agradecer penhoradamente ao professor Juarez aí, pela brilhante exposição, explanação aí, né? Que enriqueceu, então, o nosso debate. Pena que tivemos um público pequeno, né? Até por conta da divulgação um pouco tardia, culpa minha, inclusive, admito essa falha aí na questão da divulgação, mas quem esteve presente, eu acho que aproveitou aí dos ensinamentos do mestre Juarez. Então, muito obrigado ao Juarez. E a palestra Nelson, ficará gravada, né, Maurício? sim, exatamente. A palestra ficará gravada aí, para quem quiser acessar posteriormente, terá essa possibilidade aí. Algum comentário mais, Nelson, Rodrigo, o Borges? Agradecer, né, como você já fez aí, mais uma vez, ao professor pela excelente explanação, certa abertura, essa vasta experiência dele, né, em todos os cantos aí do universo, de norte a sul, né, de leste a oeste. Professor, parabéns aí pelo trabalho, e tenho certeza que isso contribui muito com a engenharia e com a sociedade de uma maneira geral, certo? A sua apresentação, apesar de hoje, aqui em Curitiba está um friozinho bem agradável, certo? É bastante frio, aliás, e agradecemos aí o pessoal que vai assistir, com certeza sua palestra e teses aí apresentadas serão muito bem-vindas. Muito obrigado a todos. Um comentário final aí do Gobi, Gomes. Participei de toda a palestra, mas não consegui falar. Abraços. Então, ele participou também. Mas como ficou gravado aí, dá para... E a gente tem o contato do Juarez, Gobi, né? Vocês vão se encontrar em Paranaguá por ocasião do Seminário Gestão Costeira. Aí vocês vão poder trocar o conhecimento lá, tá bom? Uma salva de palmas, então, para o nosso grande palestrante, e abrindo aí já também as suas considerações finais, professor Juarez. Parabéns, professor, parabéns. Muito boa. Ok. Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito aí pelo Ricardo, pelo presidente, e também pelo professor Maurício, né? E recordando que, uma pena que uma palestra dessa tem um tempo muito curto, a gente não pode detalhar muito, mas a gente dá uma síntese disso aí tudo, né? E dizendo, para finalizar, que todos nós temos uma missão nisso aí, se não para reverter, para pelo menos minimizar os efeitos das mudanças climáticas e orientar a população de como deve e pode fazer. E aí eu recordaria que a restauração e a recuperação ambiental tem um papel importante nesse nosso processo.
Muito obrigado a todos. Valeu, Juarez. Um abraço aí e até a próxima. Até a próxima. Valeu.